O dia em que minha Barbie voou e derreteu na minha frente. No meu aniversário de 6 anos, eu acordei meio mal, e eu lembro o que mais me incomodava era uma dor forte nas costas. Então meus pais decidiram fazer só uma pequena festinha no fim da tarde para eu poder dormir e descansar logo. No meio da madrugada eu acordei, e eu tava sentindo muita dor nos pés, no pescoço e nos braços. Mas assim, era uma dor absurda. Assim que eu fui levantar para chamar a minha mãe, eu percebi que eu estava presa na minha cama. Quando eu olhei pro meu corpo para ver o que estava me prendendo, eram cobras. Eu voltei a cabeça no travesseiro, achando que aquilo era só um pesadelo, e olhei pra frente. E foi aí que eu vi a minha Barbie, que ficava na minha prateleira, simplesmente vindo na minha direção. E quanto mais ela chegava perto, mais dava pra ver que ela estava derretendo, sem haver fogo nenhum. Eu levei um susto tão grande que até hoje eu acredito que nessa hora eu desmaiei. E esse foi apenas um dos episódios bizarros que aconteceram comigo. O dia em que eu fui pra praia com um cara que eu tava afim e passei a maior vergonha da minha vida. Eu sempre tive uma queda muito grande por um menino mais velho. Aquela paixão que era de criança e eu fui crescendo e continuava apaixonada por ele. Mas ele nem fazia ideia. Resumindo, eu tive um glow up, fiquei bonita e ele começou a me notar. E um detalhe, a gente tinha muitos amigos em comum. Então em um dia específico todos eles iam pra praia e esse cara acabou me chamando. Eu fiquei tão ansiosa, escolhi minha roupa, nossa, eu precisava estar muito gata. Porque eu real achei que aquele dia ia ser o dia. Tava tudo indo muito bem até que eu decidi entrar no mar. Quando eu tava saindo, eu tentei dar uma de gostosona e fiquei olhando fixamente pra ele. E eu percebi que ele não parava de olhar pra direção dos meus peitos. Mas eu achei que era só ele demonstrando que ele também tava afim. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que ele tava muito assustado. E foi aí que quando ele olhou pros meus peitos de novo, eu também olhei e percebi que eu estava sem o meu biquíni. Esse é o motivo pelo qual você deve sempre ter um pé atrás. Fiz essa maquiagem inspirada no meu matcha maravilhoso e vou deixar o meu cupom para vocês usarem. Voltando para a história. Desde pequena eu era muito apaixonada em um garoto, mas eu não tinha o mínimo de esperança de que ele fosse ficar comigo. Quando eu fiquei um pouco mais velha, eu fui embora por algum tempo. E depois de anos eu voltei e ele me mandou uma mensagem dizendo que eu tava muito diferente, que eu tava muito bonita e essas coisas. E como eu sempre tive uma queda por ele, é óbvio que eu respondi à altura. Então logo a gente ficou e a gente começou a ficar sempre. Depois de muito tempo, muita enrolação, a gente finalmente começou a namorar. Eu tava mega feliz porque eu sempre tive uma queda gigantesca por ele. Além de que ele era um fofo comigo, ele era literalmente o namorado perfeito. Mas depois de um tempo, umas amigas vieram conversar comigo dizendo que ele tava dando em cima de outras. E que elas tinham até provas. Já posta parte 2. Parte 2 do motivo pelo qual você deve sempre ter um pé atrás. Lembrando que eu tô fazendo essa maquiagem inspirada no matcha. E é lógico que eu uso da Push. Enfim, quando elas vieram falar isso pra mim, eu não acreditei. Eu preferi 1000 vezes acreditar nele, porque eu tava cega, apaixonada. Mas aí eu comecei a reparar um pouco mais nos detalhes. Toda vez que eu ia na casa dele ou me encontrava com ele sempre citava uma menina que era da sala dele, mas que ele ajudava muito, porque, segundo ele, ela tinha vários problemas de depressão e tal. E eu nunca quis parecer tóxica, afinal ele teria um bom motivo pra ajudar ela, então eu nunca liguei. A gente estava completando mais um tempo de namoro e do nada ele terminou comigo, sem explicação, sem motivo. Só que uns dias depois eu decidi ir pra casa dele pra tirar satisfação, porque eu tava muito mal. Então, chegando lá, eu vi ele com essa tal menina que ele ajudava. Ele tinha terminado comigo pra ficar com ela. Ou seja, não confiem. Aproveitem o meu cupom pra vocês se apaixonarem pelo matcha. História de quando eu espanquei a minha melhor amiga. Pra vocês entenderem toda a história, a gente era bem próxima desde a 7ª série. Então a gente cresceu juntas. Porém, era muito diferente, porque a família dela era bem rica e a minha não. Além de que os pais dela eram totalmente liberais e os meus não. Então ela sempre pôde sair, fazer o que quisesse, enquanto eu não podia fazer quase nada. Mas apesar de toda a diferença, ela sempre estava comigo e ela era literalmente a minha melhor amiga. Ela sempre estava lá quando eu precisava dela. Até o ensino médio, que foi onde tudo mudou. Que foi logo quando ela começou a dar muitas festas na casa dela. E como era na casa dela, eu conseguia ir mais fácil, porque os meus pais não sabiam que ia tanta gente e vários meninos. Antes de toda a festa, ela se oferecia para fazer meu cabelo e minha maquiagem. Eu ficava mega animada porque eu não sabia fazer quase nada, e aí eu ficaria bonita.
Até que eu percebi que ela só fazia isso pra eu ficar feia na frente de todos os garotos. Porque ela fazia minha maquiagem e meu cabelo horrível, já posso. Continuação de quando eu espanquei a minha melhor amiga. Quando eu percebi que ela só fazia minha maquiagem e meu cabelo pra eu ficar ridícula, eu decidi que eu mesma aprenderia a fazer e ia ficar mais bonita que ela. Logo nisso, ela fez uma viagem de 1 mês e eu tirei esse tempo pra aproveitar e aprender a me maquiar. Então, logo que ela chegou, ela já deu outra festa. E antes da festa começar, ela ficou calma, eu já faço sua maquiagem, seu cabelo e blá blá blá. Aí eu falei pra ela que eu mesma faria, e foi aí que ela começou a ser muito ridícula comigo. Eu me arrumei e fiquei bem gata. Inclusive, eu tinha acabado de comprar um sapato super bonito novo e usei nessa festa. Ela passou literalmente a noite inteira falando do quanto eu copiava ela, o quanto eu queria ser ela e essas coisas. Até que ela começou a beber e começou a falar pra todo mundo que eu não era rica igual ela, que eu tinha problemas financeiros e essas coisas. Eu já tava muito irritada e foi aí que eu comecei a bater nela. Ela até tentou pedir desculpas, mas não rolou.